E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento? Estamos de volta agora em 2024, hoje é dia 2 de janeiro, primeiro pregão do ano. Então antes de ver aqui o pregão, é um feliz ano novo, que você faça aí um ano espetacular, que 2024 aí seja de muita colheita, que você consiga aí superar os erros de 2023 e aperfeiçoar cada vez mais aqui no mercado. Então que seja um ano de muitas vitórias. Bom pessoal, vamos lá. Vamos aqui dar uma olhada no pregão de hoje. Pregão aí, primeiro pregão do ano. A gente teve um pregão no... Quando que foi? No último pregão aí de 2023, um pregão bem estreito. Acho que foi na sexta-feira, né? Dia 28 de dezembro. Então, a gente teve um pregão bem estreito, um range aqui de 650 pontos. Pelos 5 minutos aqui, ficou na costuração da média móvel de 20 com a média móvel de 200. Isso favoreceu aqui para a abertura de hoje, justamente por a gente estar dentro de um cenário comprimido. Olha só como a zona de Fab Four ela estava bem estreita tanto pelo 2 aqui quanto pelos 5 minutos, uma zona de Fab Four bem comprimida, o que poderia gerar aqui bons trades logo na abertura. Então voltando aqui o cenário dos 5 minutos, olha só, cenário bem comprimido, uma zona de Fab Four de 300 pontos, então já favoreceu aqui para a gente observar a abertura. Outro ponto aqui de interesse é o que a gente já tem, né? Olha só como foi o pregão da sexta-feira. Foi um pregão inside bar. Ele ficou preso dentro do pregão da quinta-feira. A gente não conseguiu nem renovar as máximas e nem as mínimas aqui, ó, do pregão do dia anterior. Com isso, a gente já fica prestando bastante atenção, porque a gente está vindo aqui numa tendência macro de alta. A gente já começa a testar a média móvel de 200 desses 5 minutos. A média móvel de 200 dos 5 minutos é a média móvel de 20 dos 60 minutos. Olha só como a gente vem aqui sendo guiado pela média móvel de 20 nessa tendência de alta. Quando a média móvel de 20 ela vai perdendo a sua potência no time frame maior, ou então se a gente quiser ler com a 200, né, ela vai perdendo o seu potencial de repelência do preço, a gente vai cansando o mercado. Olha só, a gente tinha todo o cenário aqui montado para quê? Para continuar esse movimento altista. Média de 200 servindo como região de suporte e ela não consegue produzir novas máximas. Nós falhamos em renovar as máximas no pregão da sexta-feira. Com isso a gente já sente essa fraqueza da média móvel de 200. O que antes estava repelindo mais, com mais potência, agora começa a repelir menos. E começa a repelir menos ainda, deixando o que? Máximas mais baixas. Então a gente já começa a funilar esse cenário aqui para acabar frustrando esse movimento. E hoje a gente já abriu aqui num baita de um gap de baixa. A abertura em gap de baixa a gente já sabe que transmite para nós aqui um sentimento vendedor. É um gap aqui, já deixa para nós um candle oculto. Então já começamos o pregão dessa maneira aqui, ó, com uma barra bem grande vendedora de realização. Vindo para o 2 minutos, nós temos aqui, de que maneira que eu gosto aqui de ver se a gente já está muito longe ou não para um trade de Fab Four. Eu pego aqui a minha zona de Fab Four e multiplico ela para baixo. Então qual é o momento em que eu vou ter uma região muito afastada para operar contra? A partir do terceiro caixote. Aqui no terceiro caixote eu já não faço mais operações para dar sequência nesse movimento. Nesse terceiro caixote já vou buscar por quê? Oportunidades de retorno. Então a gente abre na região desse segundo caixote. Ainda é uma região vendedora. Aqui a gente trata o quê? Como menos, menos, mais. É uma região ainda predominantemente vendedora. Mas eu já tenho que tomar cuidado aqui com trades vendidos. Então tive aqui logo na abertura do pregão a primeira oportunidade de Fab Four vendendo essa primeira barra do dia. Mas era um trade de mão mais leve. Era um trade aqui que a gente faz com um pouco mais de cuidado. Um ponto legal aqui desse trade de Fab Four é usar o stop de Pablito. Devido à região aqui já está um pouco mais exaustiva, um pouco mais longa, né, um pouco mais longe, é vender a barra 1 com stop na própria barra 2. Para você não usar um stop muito longo, às vezes pela média ou então pela barra. A gente usa o stop de Pablito nessas ocasiões e você consegue ter um stop bem pequeno e o resultado ele se transforma aqui muito mais do que o 1 para 1, né? Você consegue aqui pagar o seu risco muito rápido. Então foi uma primeira oportunidade que teve no dia, que rendeu quantos pontos? Chegou aqui a render 250, 260 pontos mais ou menos, né? Nessa região. E aí o mercado ele realmente já chega naquela região de terceiro caixote, já começa a diminuir a sua força de venda, deixa uma, duas, três, quatro, a quinta barra ela é uma NRB.
ela é uma NRB de fundo. Eu tô aqui afastado de todas as médias, e aí eu deixo uma barrinha muito pequena. É um padrão de entrada contra tendência. A gente pode entrar aqui com um lote grande, porque é um risco muito pequeno, stop nela mesma, para buscar esse retorno. Inicialmente dá para a gente buscar esse retorno na média móvel de 20. Preço volta aqui na média móvel de 20. Eu tenho um retorno aqui considerável, né? Um risco aqui de 50 pontos e um retorno de 250 pontos. Então foi praticamente aí 5 para 1 essa oportunidade dessa NRB barra 5 aqui nesse fundinho desse dia. E aí eu também posso monitorar com o quê? Com o Fibogap desse movimento, né? Eu tenho um movimento aqui de queda bem grande e eu começo a buscar por esse retorno. Então eu começo a ter alvos em médias móveis e também retração desse movimento. A gente testa a retração aqui de 38 praticamente no tick e entrega um segundo movimento de queda. É muito difícil do índice simplesmente reverter uma tendência em um primeiro movimento, fazer o famoso movimento em V, né? Isso aqui vai acontecer em 10% das vezes. Então, se eu estou operando na contratendência, se eu opero essa operação na contratendência, eu posso fazer aqui ó, a minha parcial na média móvel de 20 e proteger essa operação. Provavelmente a pessoa teria saído aqui ó, nessa barra 31. Ou então, quando ele realmente promove aqui mínimas mais baixas, ele promove aqui um cenário de fundo, a pessoa consegue proteger aqui seu trailing stop e aí acaba saindo na proteção desse trade. Então, lembrando que é um trade de retorno esse daqui, é contra a tendência. Se teve a oportunidade aqui a favor do movimento, aqui era momento de encerrar ou então buscar por uma oportunidade na contra tendência. Então, a gente testa a retração de 38%, volta novo fluxo vendedor, um fluxo que novamente anula o fundo anterior e promove máximas mais baixas. Então já dá aquele cenário aqui de continuidade de movimento. Nós temos ativação de uma GBTO aqui nessa barra 39. A própria barra 40 é aquela barra que nasce na 20, fecha para baixo da 8 num cenário onde as duas estão comprimidas. Então seria possível vender essa barra 40, stop aqui na máxima, ou então a anulação dessa barra 39 para buscar regiões de novas mínimas. Então um cenário bem legal, depois de calçar no 38, renova a mínima anterior, deixa a máxima menor e aí ele dá continuidade. Aqui também foi um gatilho de continuidade, né? Na barra 43 ou na própria 44 quando fecha, ó. Mesmo cenário de gatilho, ancorada na 20, fechando para baixo da 8. Essa daqui é uma barra bear bem grande, né? Ela paga além aqui do seu push, renova as mínimas, então regiões de novas mínimas, deixa aqui uma BT kamikaze. Então, cenário justamente o que? De frustração de fundo, falso rompimento de mínima. Agora sim fica mais legal de buscar um trade na ponta da compra. E a recusa é imediata, né? Olha o tamanho dessa barrona aqui, saindo dessa região de fundo. Então, sinal que o mercado ele quer buscar regiões de liquidez. Ele quer buscar máximas anteriores. E aí ele deixa um cenário de fundo ascendente. Depois aqui deixa mais uma BT, ó, nesse rompimento, nesse falso rompimento de mínima, um cenário de armadilha, um gatilho comprador bem legal para buscar máxima anterior e máxima do dia. Essa máxima aqui do dia também dava para a gente buscar através das retrações desse Fibogap todo, né? Ajustar aqui para esse fundo e aí a gente busca a região aqui de 50% junto com a máxima anterior. Então gatilho aqui comprador para buscar essa máxima anterior, retração de 50%. Poderia utilizar aqui 61 e média móvel de 200 como alvo dessa operação, mas acabou não indo, né? Devolve aqui com uma barra com uma bastante violência nessa zona de liquidez. Então novas máximas e novas mínimas são regiões importantes. Liquidem ou então se protejam nessas regiões. Olha só, às vezes você pega uma operação aqui e você acha que o mercado vai ao infinito. Aí o que ele faz? Ele renova a mínima e devolve aqui na cara. Você acaba saindo no 0 a 0, não realiza nada. Então eu sempre gosto de fazer realizações, pelo menos parciais, em novas mínimas ou novas máximas. Justamente o que? Para não devolver muito. O mercado tende a sentir bastante essas regiões. Então mesmo cenário aqui, ó, uma oportunidade compradora com pelo menos saídas parciais em novas máximas. E aí o mercado não desenvolve mais aqui. Realmente a pressão de queda estava muito grande. Eu tenho aqui um sentimento vendedor do meu dia, né? Ó, bastante pressão de venda. Então todo o topo aqui é possível de encontrar vendedores. E aí eu renovo a máxima do dia, agrido aqui ó, com bastante força vendedora, tento deixar mais uma barra compradora bem forte nessa região que não consegue produzir continuidade. Inclusive essa barra, ela não consegue nem renovar a máxima anterior.
E a falha dessa renovação de máxima pode produzir novas mínimas, que acontece na ignição dessa barra 94. Essa barra 94 aqui, ela realmente demonstra falha de máximas. A gente vem deixando a terceira máxima mais baixa e evento de potência vendedor. E aí o preço realmente volta à grid região de novas mínimas. Olha só como a gente sente região de novas mínimas, né? A gente sempre tende a defender. Região de novas mínimas, força compradora defendendo. Agrido mais uma vez região de novas mínimas, força compradora vem defendendo. Então a gente vem deixando bastante gatilhos e cenários vendedores, mas a gente precisa realizar em zonas de pressão. Olhando aqui junto com os 5 minutos, essa barra aqui, ó, 55, foi uma baita de uma barra de continuidade, né? Eu tenho aqui uma primeira perna compradora, um pullback manso, um retorno nas médias cadenciado, 1, 2, 3, 4, 5 barras consecutivas, é um caso em situação especial. Depois eu tenho mais uma top in tail e uma barra aqui de continuidade de movimento. Alvo, primeiro alvo em região de novas mínimas. Mais uma BT Kamikaze, volta para o pullback, faz pullback na VWAP. Se eu pegar também retrações desse movimento aqui, ó, a gente retorna para um cenário, ó, de pullback, deixa aqui um cenário mais baixo, vamos pegar aqui retrações desse movimento, olha lá onde a gente volta, retração de 61% desse movimento de queda, então ainda continua dentro de um cenário vendedor, e mais uma vez passamos aqui para baixo das médias, dando continuidade nesse movimento vendedor. Cenário aqui bem legal hoje, aqui o cenário volta também a ficar comprimido, né? Cenário bem próximo aqui, média móvel de 20 e média móvel de 200, o cenário ele tentou buscar a média móvel de 200 por várias vezes no dia e só conseguiu agora, né? Nem conseguiu ainda, ó. Não conseguimos voltar. Tá tentando ainda voltar para a média móvel de 200. Hoje ainda não testamos a média móvel de 200, então o cenário aqui que é até difícil de acontecer, mas o mercado aqui com uma força bem forte de realização vendedora. E aí, aqui foi outro cenário bem legal que aconteceu, né? Ó, um movimento vendedor de liquidez aqui, ó, muito grande, preço entrega aqui em linha reta. Região de novas mínimas, eu chego aqui bastante esticado, um movimento aqui de 800 pontos. Eu tenho aqui um cenário de um CDB, 1, 2, 3, 4, 5 barras consecutivas e uma BT Kamikaze. Mais uma oportunidade na contra-tendência de fazer um retorno à média. Então, um trade que tem um risco inicial de 117 pontos, pagou aqui 270 pontos de retorno na 20. Lembrando que esse tipo de operação não é para reverter mercado, é um trade de retorno. Ainda mais aqui, saindo de um primeiro movimento, primeiro pullback, eu tenho muita chance de continuação do movimento. E a continuidade desse movimento vem na 199. Olha só que barra bonita aqui, pós-pullback, saindo da média móvel de 20, média móvel de 8, todas apontadas para baixo. Primeiro pullback após esse primeiro movimento direcional. Cenário aqui, ó, para quem gosta também de uma bandeira de baixa. Cenário aqui do rompimento dessa bandeira. Gerou alvos maiores. E aí, pegando toda essa estrutura que a gente tem do dia, qual que é o movimento aqui desse dia, né? Olha só, deixa eu engrossar as linhas aqui. É uma impulsão vendedora, uma correção do movimento, a continuidade desse movimento, um pivôzão de baixa. E aí, para esse pivôzão de baixa, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso aqui pegar movimento de projeção, desde a saída do mercado de ontem, que é o primeiro movimento vendedor que eu tenho, para o primeiro pullback, a continuidade desse movimento para baixo. Então, pego aqui, ó, dessa máxima do fechamento até essa primeira mínima aqui e projeto meus alvos. A gente vê o mercado aqui cravando alvo de 100% de FIBO desse movimento. Também poderia pegar esse movimento aqui de espelhamento para baixo. E aí a gente vê, vamos ver aqui onde foi aqui esse alvo desse espelhamento para baixo. Primeiro, segundo, faltou um gole aqui para esse terceiro alvo, mas ó, primeiro alvo aqui fez preço, então ficou legal aqui esse movimento, ó, de espelhamento, primeiro alvo, trade na contra-tendência, foi buscar aqui, passou desse segundo alvo. Então o FIBO me ajuda bastante a localizar potenciais alvos. E aí sim, ó, eu tenho aqui uma impulsão, para quem gosta também de utilizar, dá para pegar alvo de bandeira, medindo mastro, bandeira, mastro, um segundo movimento medido, né? A gente tem, ó, o movimento do mastro, depois que faz o pullback, um tamanho se repete desse mastro. Então, bem legal aqui esse movimento dessa saída dessa barra 199. Foi um movimento que chegou a pagar aqui mais de 600 pontos no período da tarde, com um risco aqui de 200 pontos na máxima anterior ou no próprio evento de potência aqui de 170 pontos. E aí sim, o mercado entra aqui num cenário bastante expandido mais uma vez.
Ele sai de um estado comprimido e vem para um estado expandido, um distanciamento das médias. Eu consigo passar para cima das médias somente nesse cenário. E aqui a gente deixa um evento de potência com característica de retorno para a média móvel de 200. O mercado já está aí bem no final, né, do seu pregão, 6,20 agora. Essa barra aqui, 256, é uma barra bem legal também que eu gosto. Inicialmente voltando por um estado da média móvel de 200 para comprimir o cenário novamente. Mas é o momento onde compradores já começam a demonstrar mais potência e vendedores vêm mais fraco, né? Vendedores mais fraco, compradores mais forte. Cenário aqui de compra dessa barrinha 256. Dá para utilizar como alvo aqui essa média móvel de 200. Ou então também a gente já observa o que, né? Falha de mínima, produzindo novas máximas, movimento de impulsão, correção. Dá para usar Fibo também para buscar esses alvos. A gente projeta essa perna aqui para cima. Primeiro, segundo, terceiro alvo aqui, ó, na média móvel de 200 também. Então são cenários aqui para a gente buscar por Fibo ou retrações dessa pernada toda de queda. Também aqui confluindo nessa região da 200 alvos, né? Então, galera, cenário aqui para o índice bem alinhado, bem legal. Olha só aqui, ó. Vamos olhar pelos 5 minutos essa queda com troca de polaridade. Pô, esse daqui acho que foi um dos melhores trades do dia, hein? Essa pernada aqui no período da tarde, ó, 3:30 da tarde. Um cenário alinhado pelos 5 minutos. Casou um VSS pelos 5 minutos com troca de polaridade. Um cenário que paga muito e paga a maior parte das vezes. Pelo 2 minutos, um cenário aqui alinhado com a média móvel de 20. Então, todo o cenário alinhado e eu tenho aqui também para colaborar essa troquinha de polaridade. Na minha opinião, foi a melhor oportunidade alinhada aqui que a gente teve do dia. Essa barra 199 do 2 minutos, ou olhando pelos 5 minutos, essa barra aqui, ó, 7879, onde já ativa o VSS de Lock 3 com essa troca de polaridade. Cenário bem legal aí para o mercado hoje, majoritariamente vendedor, né? Uma característica aqui que a gente tem de mercados vendedores é o posicionamento das médias. Média móvel de 200 por cima do preço já é um cenário majoritariamente o quê? Com pressão de venda. Eu tive esse cenário aqui pelo 5 e pelo 2 minutos, né? A média móvel de 200 por cima aqui, ó, do preço, realmente com pressão de venda o dia todo. Enquanto a gente teve aqui, ó, a média móvel de 200 por baixo dos preços, ó, a gente tinha bastante força, bastante presença de compradores. E quando eu inverti essa média pelo 2 ou pelos 5 minutos, ó, bem legal de ver esse cenário, né? Quando a gente inverte o cenário da média, entra esse fluxo vendedor. E para o dólar não foi diferente. Vamos olhar o dolinha. Olha só, a pressão, né, que a média móvel de 200 exerce. Enquanto eu tive média móvel de 200 aqui, ó, por cima do preço, eu tenho uma força vendedora em maioria. Quando a gente inverte o cenário a 200 passa por baixo do preço, olha só como a gente entra com um cenário já comprador. Um cenário de pressão comprador. Isso pelo 2 e pelos 5 minutos, ó. Então 200 por cima, prestem atenção nessa leitura, que é um cenário aqui mais lado vendedor. Quando a gente consegue ultrapassar a 200 para cima, a gente já começa a entrar dentro desse cenário que a 200 serve o quê? Como nível de suporte e pressão compradora. No dólar de hoje, esse cenário aqui foi bem visto, né? A gente tem aqui o movimento, ó, mapear todo o cenário, né? Também é um cenário comprimido do dólar. Região aqui de Fab Four, deixa eu traçar melhor sem o imã. Região aqui, ó, pelos 5 minutos. Pelo 2 minutos estava muito menor, né? Pelo 2 minutos ficou bem comprimida a minha zona de Fab Four. Então, a gente já abre em gap de alta, já nos demonstra aquele sentimento comprador aqui do movimento. Ó, deixa eu ampliar aqui o cenário para abertura. Então, já tem aqui um cenário majoritariamente comprador para abertura, devido ao seu gap de alta. Já tem a média móvel de 200 como potencial suporte para esse movimento. Eu tenho aqui também, ó, pelos 5 minutos, uma troca de polaridade com o dia anterior, onde já é possível ver uma região, ó. Vamos lá, deixa eu mapear aqui. Uma região que até então era resistência, servindo como nível de suporte, servindo hoje também aqui como nível de suporte. Então, troca de polaridade, cenário do dólar comprador com a 200 por baixo, 20 por cima. Pelos 5 minutos, eu já tenho aqui uma barra de finta, onde eu tenho aqui uma RBTO. Então, eu tenho uma possível entrada já na barra 2, antecipando essa RBTO que não consegue produzir continuidade. Ou pelo 2 minutos, eu tenho aqui um cenário comprimido, né? Barra 4 aqui é uma BTzinha.
É a anulação aqui dos vendedores. Eu estou no estado comprimido, 200 como suporte, 20 por cima. Depois eu tenho essa barra 10 aqui, que é uma baita de uma barra de ignição, né? Olha que barra sensacional, saindo aqui de um estado comprimido, bastante força compradora. Eu tenho aqui uma região de suporte, média móvel de 200. Pô, hoje, assim, ó, não botei fé no mercado ainda, tanto que eu não operei hoje, mas o mercado foi bem legal hoje, principalmente esse dólar aqui, foi bem alinhado. Primeiro o gatilho comprador aqui, acredito que tenha sido o melhor do dia, porque o Dolinha passou o resto do dia subindo, né? Até agora aí subindo. E o movimento se originou nesse estado comprimido, opa, em uma região de troca de polaridade com o dia anterior, bem alinhado. Essa barrinha 10 aqui foi uma das melhores. E quais são as regiões que a gente pode vir buscar? Região de máxima anterior, região de renovação de máxima. Nós renovamos a máxima com uma barra de potência. Então realmente tinha muito comprador aqui, vendedores bem pequenos, um cenário de um gift aqui de continuidade de movimento. Barra 28 aqui, ó, bem forte, compra novamente. E aí eu venho para os alvos de Fibo. Eu espelho esse movimento do fundo da barra 3 para o topo da barra 1, espelho esse V aqui, ó. A partir do momento que eu tenho o rompimento da máxima, eu não tenho mais vendedores nessa região, troca de polaridade aqui, ó. E o preço ele simplesmente dá continuidade com um evento aqui, ó, de continuação. Uma barra elefante de continuidade em lock 3. Também seria uma barra possível de comprar ela para pegar esse primeiro alvo. Ele sente aqui o primeiro alvo, faz o pullback e vem buscar o segundo alvo. Pullback lateral ainda, né? Pullback lateral. E aí busca o segundo alvo, mais um pullback, tenta fazer o seu rompimento. Aí que vem uma realização maior. E a VWAP é muito importante nessa questão do dólar, né? A gente tem uma região de defesa de compradores aqui na região da VWAP, com fundos ascendentes, mais uma barra de continuidade de movimento. Posso monitorar também por FIBO essa correção desse movimento, né? Então, quando o preço ele começa a corrigir, vem com as retrações de FIBO desse movimento todo. Corrigimos aqui na região de 38, 50%, uma correção ainda rasa desse movimento, com grandes probabilidades de renovar a máxima. Eu ainda continuava com mais alvos de FIBO além desse movimento, né? Então, volta aqui com os alvos de FIBO, deleta esse nível de retração, candle de continuidade aqui nessa barra 94, passando para cima das médias mais uma vez, sem vendedores. Média de 20 por baixo, média de 8 por cima, anulação aqui de vendedores, possíveis gatilhos compradores, e compradores realmente voltam com bastante pressão. Olha os vendedores só deixando o cenário aqui de barras vermelhas ignoradas, né? As RBIs, todo o movimento dando continuidade, preço faz mais máximas mais altas, então eu aguardo mínimas mais altas também, né, para produzir a continuidade desse movimento. E eu dou toda essa sequência de alta. Venho aqui, atinjo o terceiro alvo, venho buscar quarto alvo desse movimento do espelhamento de hoje, desse fundinho aqui, desse V formado hoje. Então, primeiro, segundo alvo, pullback, terceiro, quarto alvo atingido. E nesse momento aqui estamos rompendo esse quarto alvo. A partir desse momento, quando ele rompe esse quarto alvo aqui, esse 200%, eu venho para movimentos maiores. Posso vir aqui para uns 5 minutos, já pegar alvos maiores. Ó, vamos para um 15 minutos para a gente localizar movimentos impulsivos aqui, ó, e corretivos, né? Então o dólar ele vem colocando movimento, ó, de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. Esse movimento a gente pode pegar aqui projeção desse movimento todo, dessa mínima até essa máxima mais alta, primeiro, e aí eu traço o segundo alvo na região do 859 aqui, né? Do 959. Então dolinha num estado aqui de recuperação, causou aqui um falso rompimento dessa mínima, já voltou para dentro daquele range de briga. Inclusive a gente pode voltar para essas regiões aqui, ó, de máximas anteriores na casa dos 4.900 mais uma vez, né? Dolinha já chegou na região aqui de interesse, ó, chegando nessa máxima. Depois que passar dessa máxima anterior, a região mais importante é realmente essa, né? Onde realmente o preço para e muda de direção. Aqui são topos intermediários. Esses topos são importantes, mas não são tão relevantes quanto essa região mesmo de venda. Por isso que a gente pode voltar para essa região aqui. Essa dolinha praticamente promovendo uma volta em V aqui, ó, num cenário de 15 minutos, né? Preço realmente com bastante pressão de compra, cenário, ó, de impulsão, correção, time frames maiores a gente consegue ver o preço se movimentar aqui, ó, bem legal, né? Inclusive pelo 15 minutos a gente estava num cenário bem comprimido, hein? O dólar aqui para mim foi o melhor ativo do dia operado, né? A gente tem aqui, ó, cenário bem comprimido pelo 15 minutos.
Um cenário comprimido pelo 5, pelo 2, todo o cenário alinhado, hein, por todos os time frames, ó, 20, cenário aqui pelo 15 minutos, ó, 228, as 3 médias alinhadas, evento de potência aqui de ignição, essa barra 2 bem forte, praticamente um bull 180 imediato aqui pelos 15 minutos. Posso também traçar alvos desse espelhamento menor aqui, ó, pelo 15 minutos, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto alvo agora atingido nesse dolinho. Movimento bem forte, ainda não tem ponto de reversão para esse dólar. A gente já está aqui, ó, no movimento que já esticou 1,5% de alta em relação ao fechamento do dia anterior. Então, dólar aqui na sua grande tendência de alta para o dia de hoje. Vamos ver se o índice conseguiu voltar para 200. Ainda não está em leilão, mas acredito que feche bem próximo a ela. Se caso hoje, ó, deixa eu voltar para o ING por 2 minutos. Caso hoje a gente não consiga fechar na 200 amanhã, é um dia muito provável para a gente vir buscar essa 200 do 2 minutos. A gente pode passar sim um dia sem testar a média de 200 do 2 minutos, mas historicamente a gente não tem 2 dias consecutivos sem testar a 200 do 2. Então vamos supor que o preço feche aqui e abra às vezes num gap de baixa amanhã. Grandes chances de voltar para essa média móvel de 200. Então caso hoje a gente não consiga fechar na 200, monitore amanhã a abertura, principalmente se a gente abrir em gap de baixa, porque a gente tende a voltar para essa média móvel de 200. E é isso, né, galera? Agradeço quem assistiu até agora. Já fortalece com aquele like, deixa o seu comentário aqui no vídeo também. E tamo de volta aí amanhã. Valeu!